Toda caminhada deixa marcas e sempre podemos aprender com aqueles que caminham há mais tempo com Cristo. Sejam bem-vindos ao Perguntas da Caminhada. Sejam bem-vindos ao Raiz e Fruto. Esse é o Perguntas da Caminhada, um espaço onde a gente conversa com homens e mulheres para aprendermos com as suas experiências, conhecermos as suas histórias e sermos edificados por aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Hoje eu tenho a honra de receber o pastor Luiz Otávio, meu pastor e pai na fé. Pastor, muito obrigado por atender esse convite. É uma enorme alegria recebê-lo aqui no Raiz e Fruto. Na verdade, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Certamente Deus proporcionará através desse canal vidas para o reino. Pastor, para começar, eu gostaria que o pessoal conhecesse um pouco da sua história. Quem é o pastor Luiz Otávio, para aquele que ainda não o conhece? Bom, como já disse, eu costumo dizer que eu não sou o pastor Luiz Otávio, sou Luiz Otávio pastor, né? Cuidador do rebanho de Deus. Deus tem me proporcionado. Sou casado há 40 anos com minha esposa Nilcelene, a quem vivo há pelo menos aí 41 anos, 42 anos entre noivado e casamento, e glorifico a Deus pela vida que Deus tem proporcionado. Sou pai de 2 filhos, tendo um já falecido aos 26 anos, e sou avô, um netinho, Lourenço, e a gente curte muito. E sou graduado em teologia pelo CTSERG, aqui em Alcântara, São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde tive a minha primeira formação teológica. Sou graduado também em administração pela Faculdade Plínio Leite, em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Tenho formação também em gestão ambiental pelo Centro Universitário também Plínio Leite. Trabalho na saúde pública desde 1987, funcionário público federal. Já estou prestes a me aposentar e considero uma pessoa simples, talvez um pouco polêmica para alguns, talvez um pouco emblemática para outros, mas muito verdadeiro. Entendo que Deus tem proporcionado a ser assim até a volta do Senhor Jesus. É isso que eu penso que um pouco que eu seja e posso dizer que seja. Pelo menos algumas coisas desse sentido. Interessante, pastor. E assim, o senhor, em meio a essas muitas graduações, esses estudos, será que de alguma forma isso em algum momento chegou a atrapalhar a vida espiritual do senhor? Como é que foi essa questão aí? O senhor conseguiu lidar bem com a igreja e o estudo? Houve muito atrito, ou conflito em relação a isso? Então, meu maior confronto, por incrível que pareça, foi quando estudei teologia. Todas as minhas bases de conhecimento foi na Assembleia de Deus, a qual eu agradeço a Deus por poder ter conhecido o Senhor Jesus, mas todo o conhecimento que eu obtive foi bastante superficial desse ponto de vista. Agradeço a Deus por isso, mas quando eu me deparei com um seminário, eu tive muitas interrogações, até hoje algumas não respondidas, mas o meu maior confronto mesmo foi no seminário. Não foi nem na faculdade secular, mas foi mais no seminário, quando me deparei com algumas coisas que eu supunha ser verdadeiras e cheguei à conclusão que havia muitos questionamentos com relação a muitas verdades que eu tinha como verdades, e na verdade era apenas
ideias transferidas com muito amor ao rebanho de Deus, mas que, quando confrontada com a Bíblia, tinha muitos questionamentos. Então, meu maior confronto, na verdade, foi esse, quando o próprio seminário entrou na minha vida. Mas depois me salvei e continuo vivo aí para a glória de Deus, vivendo na fé e graça e crendo que o Senhor Jesus é Salvador, caminho, verdade, vida, céu, e é por aí. Excelente. Assim, pastor, se o senhor puder contar um pouquinho para a gente, para a audiência, como que foi a infância do senhor até o senhor ter o primeiro contato com o Evangelho, com Cristo. Então, minha infância foi infância de maioria, penso que dos brasileiros. Infância pobre, morei em barraco de pau a pique, em Santa Isabel, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Eu falo São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, porque certamente não sei de que lugar você vai estar ouvindo, então, para geograficamente identificar. Criado uma infância pobre, meu pai trabalhava de servente, numa cidade em Angra dos Reis, e vinha de 15 em 15 dias, nós ficávamos em casa, eu, minha mãe e meus irmãos, comprando fiado numa barraca próxima, e muitas das vezes o querosene, na época, eu tenho 62 anos, e na época nós comprávamos o querosene para as lamparinas, e tudo fiado. E ali era uma humilhação muito grande, porque as pessoas que compravam com dinheiro tinham a prioridade de comprar primeiro, e nós esperávamos ali. E ouvia, ainda ressoa em meus ouvidos, aquela fala do dono da barraca, que era o senhor Mauri, talvez já tenha falecido. Ele dizia: garoto, espera aí, primeiro é quem paga. E aquela humilhação, nós comprávamos, lembro como se fosse hoje, meio litro de querosene, 100 gramas de mortadela, muitas das vezes para almoço, para janta, às vezes faltava, não tinha a comida adequada, nós íamos num posto de saúde próximo, em Santa Isabel, e apanhávamos o fubá, mas o fubá não tinha as validades e tinha aqueles bichinhos, não tinha fogão a gás, era fogão a lenha, na lenha que nós apanhávamos nas proximidades, e ali aqueles bichinhos do fubá nós peneirávamos e ali era a nossa refeição diária. Mas sempre com muita alegria, sempre com muita fé. Meu pai já era convertido, mas passamos momentos de bastante turbulência. Minha infância praticamente foi essa infância. E continuei vivendo, estou vivo. E dentro dessa caminhada, dessa infância que o senhor teve, em qual momento que o senhor teve? O senhor disse que o pai do senhor já tinha sido convertido. Qual foi o momento que o senhor teve o primeiro contato com o Evangelho? Então, meu pai ele teve uma vida muito complicada fora do Evangelho, né? Drogadição, bebida, jogos. E em um dado momento, a minha mãe veio para o Senhor Jesus, na Assembleia de Deus do Barracão, pastor Mário Coutinho, que já dorme no Senhor, saudoso pastor Mário Coutinho. E ela foi alcançada pela graça, pelo Senhor Jesus. E ela disse ao meu pai, minha mãe era muito vaidosa, disse ao meu pai que ela agora era crente. Meu pai um dia falou: eu vou lá com você. Meu pai bebia muito e chegou na igreja de Lagoinha, Assembleia de Deus de Lagoinha, muito bêbado ainda, e aceitou Jesus. A partir dali, toda a família começou a caminhar. Eu tinha aproximadamente 12 anos, e entre 12, 13, 14 anos eu fui batizado nas águas, e a partir daí eu comecei a ter um encontro com Cristo, não no sentido de conhecimento, conforme já disse, mas ir à igreja, né? Frequentar a igreja, indo até escolas dominical, cultos, mas não um aprofundamento de conhecimento teológico. Foi aproximadamente nessa data. Não nasci no Evangelho, mas tive o conhecimento por volta de 12, 13, 14 anos através dos meus pais que me levaram. Sim, interessante. E a partir desse contato que o senhor teve com o Evangelho, por causa dos seus pais, muito jovem ainda, né, com apenas 12 anos,
Mas quando o senhor sentiu assim, quando o senhor teve a certeza de que Jesus era o Senhor da sua vida? Eu penso que a mudança de paradigma na minha vida foi quando eu comecei a ler a Bíblia e ter curiosidade sobre a Bíblia. Eu começava a perguntar a algumas pessoas próximas, da igreja mesmo, obreiros, obreiras, diáconos, presbíteros e até pastores. E comecei a ler o texto e perguntava a eles. E muitas respostas eles não tinham resposta. Alguns davam respostas. Eu ouvia muito Deuteronômio, que dizia as coisas reveladas são para o homem, mas as não reveladas são para Deus. E eles sempre me saíam com essa resposta. Eu, insatisfeito, procurei me dedicar mais ao estudo bíblico e fui confrontado ali com conhecimento e algumas experiências de compartilhar o próprio texto e, às vezes, conversar realmente com o texto ali. Eu penso que o confronto meu e o encontro foi isso. E a partir dali que eu comecei a pensar em estudar e me aprofundar. Isso aos 36 anos de idade. Hoje eu tenho 62. Mas foi aos 36 anos que o senhor reconheceu Cristo como Senhor? Eu acho que... Então, eu fui batizado, conforme eu disse, eu fui batizado aos 12 anos. Mas a experiência mesmo de reconhecimento, porque eu penso que isso seja totalmente diferente, né? Esse Sim, encontro, claro. E penso que seja isso. Então, eu penso que nesse momento eu tive quase que a convicção desse encontro real, de ter a certeza de que o Espírito Santo habitava em mim, através do conhecimento da própria palavra. Eu tinha sido um escolhido de Deus, pela graça de Deus, e ali. Então, não que esse período de infância, adolescência, juventude, não tive essa experiência e tal, vivenciado. Inclusive, aos 18 anos, eu tive afastado do evangelho, mas o envolvimento mesmo foi mais ou menos nessa faixa etária. Fica meio confuso, mas é desse sentido. Perfeito. 12 anos, mas a experiência foi quando eu comecei a realmente me dedicar ao estudo da palavra de Deus e ter a necessidade de um encontro com Cristo e a certeza de que Ele realmente havia me separado pela graça de Deus. Excelente. Pastor, agora que a gente conheceu um pouco da história do senhor, gostaria de falar sobre algo muito importante, que é o chamado que Deus colocou no seu coração. Quando o senhor percebeu que Deus o estava chamando para servi-lo de uma forma mais específica? Então, na verdade, eu comecei a ter sonhos. Às 3 horas da manhã, eu acordava sempre. Eu acordei a primeira vez, normal. Aí, passou alguns dias, 3 horas da manhã de novo. Só que aí começou uma sequência. Quase que, assim, mais de um mês. Alguns dias não, alguns dias sim. Aí eu comecei a chamar minha esposa. Falei, tive que um sonho de novo. E quando eu olhava, era 3 horas da manhã certinho. Eu começava, orava e nada. E o que era o sonho? Eu vinha uma viagem para um lugar, tinha um local, eu falo com imagem, né? Tinha um local assim, que era um campo muito vasto, um vale, e uns morros muito distantes. E eu aparecia naquele meio ali, em pé, e aí vinha uma pessoa, encontrava comigo, eu orava pelaquela pessoa, às vezes falava em língua, às vezes profetizava alguma coisa, e a pessoa ia embora. E eu estou ali no meio. Mas o sonho era frequente. Eu comecei a acordar minha esposa, tive sonho de novo. E eu não conseguia identificar. Até que um dia chegaram na igreja e falaram assim, vocês vão ser separados para diaconato. Eu, diaconato? Não quero saber desse negócio não. Eu era músico, não quero saber de nada disso. De igreja, de presbítero, nada, não quero saber nada disso. E até que nós conversamos na banda e o maestro falou, não, vocês vão ter que aceitar, porque agora é a ordem do pastor. E aí foi eu, Moisés e outros colegas juntos. E ali quando o pastor fez a imposição de mão, nós recebemos plaquinhas de diácono, ele colocou a imposição de mão. Os sonhos, eles vieram como se estivesse despejando um balde d'água na minha cabeça, aqueles sonhos, e aquilo começou a aflorar na minha vida, uma coisa assim, que eu não conseguia entender. Fiquei meio sem entender ainda. Aí o pastor falou, todos os diáconos agora vão dirigir a congregação. Aí nós abrimos a congregação, eu e o Marquinhos, que hoje é advogado, né? E nós fomos dirigir a congregação. E nós começamos a conversar, Marquinhos,
quem vai pregar primeiro? Quem vai pregar primeiro? Ele falou, não, pode ser você. Eu falei, mas o que eu vou pregar, rapaz? Eu não sei de nada. Aí ele falou, conta a história da Arca de Noé. Aí eu falei, pô, boa, boa. Aí comecei a ler a Bíblia e tal. E aí nós fomos, a primeira experiência, congregação, compramos som, foi no Sacramento. E Rio de Janeiro, São Gonçalo, próximo. E fomos lá, na casa da irmã Maria Celina. E fizemos aí, convidamos as pessoas. E foi várias pessoas convidadas. E uma senhora que era muito tempo, não era evangélica. E eu comecei a falar, olha, a arca, aquela arca hoje, é Jesus, ela está te aguardando. Tem alguém que quer entrar nessa arca? E a mulher foi, levantou a mão, falei, o negócio funciona. Fiquei encantado. E a partir dali eu comecei a entender que eu tinha um chamado para aquilo ali. E foi mais ou menos esse momento aí que eu entendi que era isso, né? Já há 36 anos de idade. Esse momento foi quando o senhor percebeu que Deus estava te chamando. Mas seria esse também essa confirmação, ou teve um outro momento que Deus confirmou esses sonhos de alguma outra forma para confirmar mesmo o chamado do senhor? Ou o senhor já entende que esse foi o chamado e a confirmação? Eu entendo que foi exatamente aí. E a partir daí eu comecei a mudar totalmente. Mas foi a partir daí. Ele chamou e confirmou. Aí a partir daí depois eu fui a presbitério, depois eu fui ao pastorado, mas a partir daí foi essa ideia mudou totalmente radical. Entendeu? Aí o senhor disse que a primeiro momento não estava querendo muito, né? Que tinha outro segmento, que era a música. Conta um pouquinho pra gente. Então, na verdade, eu sempre digo que todo aquele que quer muito, nele não é chamado. Todo aquele que não quer, ele é chamado. Entendeu? Eu digo isso com base no próprio texto bíblico, né? De alguns eventos bíblicos que isso acontece. Então, na verdade, eu sempre corri. Eu tinha sonhos que eu corria, alguém correndo atrás de mim, eu corria, pulava por telhados, caía em locais e alguém correndo atrás de mim. E eu não entendia que eu era correndo chamado. Até que um dia eu falei com um pastor amigo meu e falou, isso é o seu chamado, rapaz. Você está correndo, você tem que aceitar. Isso aí, então, e foi a partir desse momento mesmo, desses cultos, que a gente começava a dirigir os cultos, junto com o seminário, e aí nós fomos avançando. Mas eu entendo que até hoje é uma sensação de tentar meio que fugir, que correr, né? É meio Jonas. Tem como, né? Ele sempre vai te mandar para onde que ele quer. Sim. Muito bom. Houve alguma pessoa, pastor, que marcou a sua caminhada, serviu como referência na fé? Então, eu não diria apenas uma pessoa em si, né? Eu tenho muita, memória do pastor Mário, embora o entendimento dele com relação a estudar, teologia principalmente, não era muito forte, né? Ele achava que não tinha grande necessidade. Né? Hoje eu entendo que era um ato de amor, que ele sabe que conhecimento ele realmente é libertador, né? Em todos os aspectos. Essa é uma referência, para mim é uma referência muito forte, que eu guardo no coração com carinho e admiração. Acho que já está no Senhor, já adoro no Senhor, mas é uma referência. Agora, referência no sentido teológico, eu tenho um professor chamado professor Hildebrando, né? Odiado por muitos. Esse professor? O professor Hildebrando, que também é professor de história, professor de teologia, professor que realmente mudou a realidade, e marcou muito. E quando eu finalizei o seminário, graduado já, ele virou para mim e falou assim, eu tenho certeza que você não vai ficar somente nessa coisinha. E aquilo ali me deu uma motivação para continuar estudando, né? Talvez não tenha seguido tanto, eu poderia estar muito mais distante, mas aquilo ali marcou bem. E marcou com certeza, se alguém estiver ouvindo esse bate-papo e ouvir esse nome e falar que é CT7, ligar, ele vai falar, esse aí era o Cruel lá no seminário, mas que e amados por poucos, mas eu tenho uma história bastante. O meu sermão de prova foi feito na igreja dele. O pessoal falou, você é louco, você vai fazer na igreja dele. Ele pegou um papelzinho pequenininho e anotou vernáculo bom e me deu. Quando eu peguei aquele papel, eu guardei. Talvez eu tenha guardado escondido em algum lugar. Então, pessoas que realmente marcam a nossa trajetória
espiritualmente, pastor Mário Coutinho, e talvez seminário, pastor professor Hildebrando. Pastor, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou no início do seu ministério? O senhor disse que Deus o chamou através de sonhos, confirmou, o senhor tentou fugir, começou a dirigir congregações, começou a pregar, pessoas passaram a ser salvas, mas ao decorrer da caminhada, qual foi o maior desafio para o início do ministério do senhor? Eu diria que o maior desafio mesmo, você falou em desafio, eu vou trazer a ideia de desafio mesmo. O desafio, primeiro, foi essa questão de não querer aceitar, e essa questão, o desafio, eu entender o seguinte: aquilo que eu não quero, eu sou desafiado a querer. Isso é um desafio. Entendi. E uma coisa que me deixou bastante sensível, né? Foi a perda do meu filho, da forma que foi, do modo que foi. Então foi um desafio ali. A partir disso, eu estava agendado quase que num mês para pregar numa igreja próxima, na Igreja Ebenezer, pastor Nelton, nosso amigo, que era o secretário do seminário. E ele falou: Luiz, você não se sentir à vontade, bem, você pode desmarcar. E eu pedi a um colega para trazer a pregação naquele dia, e depois talvez uma nova programação você vem. Eu fui na nova programação e realmente foi um grande desafio continuar depois de tudo isso, né? Para mim, eu estaria parando, estaria pensando em outra coisa, mas Deus proporcionou a continuar. Isso foi, para mim, talvez o maior desafio, porque não é somente a perda em si, é toda a coisa que acontece em volta, é a família, é a esposa, é o filho, é tudo isso. Então, um grande desafio é ter prosseguido diante dessa perda. E você teve o privilégio também de conhecer, né? Você conheceu, estivemos juntos, e ali bastante significativo para mim, um grande desafio, né? Que está sendo superado dia após dia, e Deus tem dado graça. Graças a Deus. E como o senhor bem falou, foi superando esse desafio, vai superando até hoje, né? À medida que Deus vai dando graça, sabedoria, a experiência vai crescendo também, né? Aumentando ao longo do tempo, ao decorrer da caminhada. O senhor consegue trazer, na opinião do senhor mesmo, o que não pode faltar em uma igreja saudável? Isso aí eu tenho dito quase que diuturnamente. Primeiro, oração. Oração não tem como prosseguir. Oração ligada à questão da leitura bíblica à luz da própria Bíblia, né? E o amor, acho que essas três coisas aí, o amor a tudo isso, a oração e a leitura bíblica e essa comunhão, isso aí. Não tendo isso, não tem condição de prosseguir, hipótese alguma. O senhor falou que correu bastante, né? Mas falou de desafio, mas qual foi a maior alegria que o senhor consegue encontrar no ministério pastoral? Então, tem algumas alegrias, né? Eu quero até citar isso, né? Uma das alegrias está na minha frente, né? Sou muito honrado por isso. Porque tem coisas que acontecem que a gente não tem como explicar, né? Não tem assim, como explicar isso. Eu lembro do dia, da hora, como foi, assim. São coisas que, assim começa a primeira pregação, essa senhora aceitou a Jesus, e depois disso foram algumas outras, né? Dezenas talvez. Mas esse dia é assim, muito ímpar. Então são alegrias que a gente passa e vivencia, né? Ao longo do tempo, vai vendo a trajetória, dando cabeçada, escorregando, saindo, levantando, mas que alguma coisa que foi plantada através da sua instrumentalidade na vida da pessoa, e você vê que isso persiste e vai seguindo. E aí eu passo mais a acreditar mesmo na questão da transcendência, da questão de todo aspecto de Deus na eternidade, com momentos como esse que já estava descrito por Deus. Seria isso. E existe alguma experiência marcante no ministério do senhor que o senhor nunca esqueceu?
Assim, quando fala a experiência, a gente fica bem sensível a pensar nisso, mas eu tenho algumas experiências de exorcismo, né? Expulsar demônio. Eu nunca tinha tido essa experiência, até que chegou um dia, uma senhora ligou para cá, 3 da manhã, que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, quebrando tudo, e eu era vizinho do lado, e ela chegou e bateu na porta. Pastor, minha filha está terrivelmente endemoniada, está quebrando tudo. E eu falei para minha esposa, eu não vou sozinho, você vem comigo. E nós fomos juntos, era 3 e pouco da manhã, eu sei que era quase 7, 8 horas do dia, de 3 da manhã, 7, 8 horas do dia, e aquela pessoa estava ainda endemoniada, quebrando tudo, até que veio no coração um desejo de perguntar se havia alguma coisa que ela tinha ganhado por algum momento, e na casa tinha uma coisinha tipo um ursinho de pelúcia, né? E eu falei, rasga isso. Ali tinha algumas coisas de oferendas ali. E nós pegamos, tacamos fogo e continuamos a orar e ela foi liberta. Inclusive está liberta até hoje. É uma amiga nossa, missionária, né? E Deus tem... Isso marcou lá no início, né, da caminhada. E a partir desse momento eu passei a entender que está em nós realmente é poderoso para libertar. Porque tem algumas situações que são realmente emblemáticas. Mas isso... Uma das marcas, né? São várias marcas, mas essa é uma das, principalmente nessa área do exorcismo, né? Que a gente tem situações que as pessoas hoje, alguns dizem para mim, hoje ninguém fica mais endemoniado e tal, mas o demônio continua manifestando. Tem uns até que tem medo também, sim, né? Exatamente. Exatamente. Pastor, agora falando um pouco do seu ministério, mais propriamente dito, queria conversar um pouco com o senhor sobre sua experiência como pastor e aquilo que Deus tem ensinado ao senhor ao longo desse tempo. O que significa para o senhor pastorear pessoas na prática? Então, assim, primeiro, não é fácil, né? Principalmente eu que estou em meio à família sanguínea, né? Então você tem os problemas, as dificuldades da própria família que são canalizados para o exercício pastoral. Alguns problemas. Então, primeiro, não é fácil. Eu costumo dizer que meu saudoso pai, já falecido, ele dizia, eu te pastoreei, agora você vai me pastorear, mas não vai ser fácil não, eu vou te dar trabalho. E a verdade, o exercício pastoral, ele é muito gratificante do ponto de vista espiritual, da certeza que Deus te chamou para cuidar da sua vida e da vida dos outros. Mas é bastante cruz, tá? Eu digo que é mais cruz do que os êxitos da função do exercício pastoral. Paulo diz que quem de vós sofre que eu não sofro, quem de vós chora que eu não choro, mas quem de vós se alegra que eu não me alegro. Então, talvez é isso que o exercício pastoral lhe proporciona, né? Uma responsabilidade muito grande diante de Deus, diante das pessoas, tudo aquilo que você ensina, que você transmite através da palavra, através de sua vida, porque o exercício pastoral não é você ensinar aquilo, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. O exercício pastoral é cristocêntrico e a fala de Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, olhe para mim e veja se o que eu estou ensinando é de acordo com a palavra e faça aquilo porque eu estou cumprindo a palavra. E o dia que eu deixar de ensinar a palavra, tal como Natan a Davi, né? E tal como Jetro a Moisés, não é bom que fazes, eu não está fazendo, então tem que ser corrigido também. Então acho que o ensinamento pastoral, o exercício pastoral, ele está muito dentro desse sentido. É você entender que você foi chamado por Deus para pastorear, mas que você também é pastoreado pelo próprio Senhor Deus, que é o sumo pastor, e essa responsabilidade muito grande. Mas é uma cruz, Você que quer ser pastor pode ter certeza que é uma cruz pesada, você vai ter que carregar. E se você não quer, é porque vai ser. Né, e se você corre, é porque tem um chamado. Não tem como. Na opinião do senhor, pastor, qual o maior desafio que a igreja brasileira enfrenta atualmente? Eu poderia até sintetizar, dizer para você que o desafio, eu ouvi um pastor pregar, pastor Adilson Soares, um mestre, pastor Adilson Soares, um mestre. Ele falou assim, os primórdios da igreja, quando chegaram, andaram a pé, andaram a cavalo, amassaram lama,
encontraram muitas dificuldades. Nós, ele falou a segunda geração se referindo a ele, 80 anos e tal, nós enfrentamos também muitas dificuldades. Mas ninguém enfrentará tantas dificuldades quanto a geração de pastores que são vocês. Por causa dos adventos da tecnologia. Hoje você tem um pastor para cada pessoa. Você tem um self-service de pastor. Se você quiser agora ouvir o melhor pastor pregando, a melhor pregação, a melhor mensagem, você liga o celular e você assiste ali. Então, uma das grandes situações, elas estão, eu diria, na tecnologia hoje. Na tecnologia, eu colocaria esse sentido. Poderia sintetizar, mas eu colocaria assim. Pastor, agora eu gostaria de conversar um pouco com o senhor sobre um assunto que eu considero essencial, que é a vida espiritual. Afinal, para servirmos as pessoas, precisamos caminhar diariamente com Deus. Como que é a sua rotina de oração e estudo da palavra? Então, hoje eu tenho uma rotina um pouco mais substancial por causa do seminário. Eu levo isso muito a sério, estudo, conhecimento da palavra. Então, dificilmente um dia eu não estou 1, 2, 3, 4 horas estudando, lendo, pesquisando. E eu estudo, ora ler, você ora lendo, né? Estuda lendo, orando lendo, pedindo orientação de Deus, buscando algumas revelações dentro daquilo ali e traduzindo aquilo ali. Né? Então, eu vejo que isso é fundamental. Tive momentos maiores, né, de oração ao monte, campanhas, orações de madrugada, acordar, definitivamente. Hoje nem tanto, né? Eu penso que esses momentos hoje, eu lembro de um texto dia e noite, orar dia e noite, ou orar sem cessar, e ler, examinar, meditando nela dia e noite. Então eu penso que em todos os momentos eu estou nesse sentido. Né? Estou aqui agora, estou pensando, estou trabalhando essa ideia. Então eu vejo que isso é fundamental para não somente o exercício pastoral, mas o exercício espiritual de cada um. Né? Ter esse momento, e já fiz alguns momentos devocionais, mesmo práticos, e sempre que eu tenho oportunidade eu estou pregando, né? E conversando com alguém, falando sobre a palavra. E a boca só fala que o coração está cheio. Né? Então qualquer oportunidade, qualquer momento que a gente está, Então hoje a minha vida mais ou menos é isso. Né? Sempre com um livrinho ali na mão, carregando, estudando, lendo e aprendendo um pouquinho com os outros, ouvindo os outros, porque ouvir é fundamental, né? Ninguém é detentor da verdade, a única verdade que é detentor da verdade é o próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, eu penso que essas questões são fundamentais para não somente para o exercício pastoral e o exercício devocional também, mas para a vida de qualquer cristão. Excelente, excelente. É uma disciplina que realmente, né, acaba impressionando a quem da verdade. Mas houve algum momento da vida do senhor que manter essa disciplina, essa constância no estudo, na oração, foi especialmente difícil? E se sim, como que o senhor lidou com isso? Então, teve um momento que eu, principalmente antes do seminário, tá? Antes do seminário, eu começava a preparar algumas coisas, demandava tempo, estudo, responsabilidade. E quando eu ia aplicar isso para aquele público específico, né, igreja, eu percebi que não havia tanta aceitação. E aquilo começou a me desmotivar. Eu falei, se eu não fizer, não estudar, chegar lá e vai ser a mesma coisa. Isso começou, de certo modo, a me desmotivar. Daí eu criei essa ideia, né, no seminário. Eu falei, pelo menos no seminário, se eu vou pagar, você vai pagar, você vai ter que ir lá e vai ter que ouvir, né? Isso começou a... Mas assim, sim, um momento foi esse crucial, né? Você preparar alguma coisa substancial para trazer com aquela alegria e não chegar ao ponto de dizer pérola aos corpos, você não vai trazer essa ideia da igreja do Senhor, da noiva de Cristo, mas você percebe que não é um percentual muito, muito grande de pessoas não que querem realmente absorver e receber isso. Né? Então, isso é muito ruim do ponto de vista daqui para lá. Tá? Isso desmotiva, isso me desmotivou. Eu antes queria a Bíblia, fazia estudo bíblico, escrevia, tem vários cadernos escritos, anotações e tal. Passei a ter uma desmotivação muito grande.
Aí depois eu saí do seminário motivou, não sei até que ponto. Então, esse que eu ia perguntar para o Não sei senhor. até que ponto também, porque tem situações também que são cruéis, né? São cruéis. Não acaba não acompanhando o Não, ideal não. que o senhor Porque tinha. o bom disso é você ter alguém, porque eu gosto muito quando Jesus diz assim, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Né? É muito bom você trazer algo para a pessoa que você sabe que está com fome daquilo ali. Você pega um pão dormido, dá na mão de quem tem fome, ele vai se amarrar. Mas você pega um chocolate aí para aquele que está com o estômago cheio, vai chocolate, está muito doce, está muito amargo. Então é meio nesse sentido. Então é bom você falar para quem tem fome. E nem sempre você está na igreja, você vê as pessoas famintas, né? Com sede e fome da palavra de Deus. Então isso às vezes frustra a gente. Mas Paulo diz, prega em tempo, fora de tempo, inste em pregar. E esses versículos às vezes grita, ele vem inste em pregar. Não quero saber se vai ouvir, se não vai ouvir. Né? Toca a trombeta esse ano e perturba os moradores da terra. E para você perturbar os moradores, senão eles não estão gostando muito, não. É mais ou menos isso. Jeremias que diga, né? É verdade. Mas, pastor, por que o estudo da Bíblia é indispensável para o cristão? Eu acho que está citando um versículo bíblico, né? Exame da Escritura, cuidar eterna da vida eterna, que o Senhor que de mim testifica. Então, tudo que eu quero ter de conhecimento daquilo que testifica do próprio Senhor Jesus, de salvação, quero aprender salvação, é Bíblia. Quero aprender, você que quer fazer libertação, né? Você aí, quer fazer muita libertação. Você vai aprender isso aonde? Na Bíblia. Né? Você que quer muito buscar batismo do Espírito Santo e tal. As tendências, falar línguas, profetizar, vai aprender isso aonde? Tem que ser na Bíblia. Não, mas eu quero aprender num monte, acho que está... Então é essa a situação. Então tudo parte dali. Né? Deus se revelou através da Escritura Sagrada, para que, através do conhecimento da Escritura Sagrada, você viesse ao conhecimento da salvação. A Bíblia se propõe a isso, a salvação da humanidade que caiu. Um dia aí, através do conhecimento bíblico. Né? Examinar a Escritura e cuidar da eterna vida eterna, que são elas que de mim testifica. Ela testifica do Senhor Jesus desde antes da existência. Né? Em João capítulo 1, versículo 1 dá. Então, antes da existência, ela já testifica dele. Então, não tem como você ter outra forma de conhecer e de se fundamentar. Eu costumo dizer que nós temos duas formas de ter a certeza da salvação. Escriturada. Uma escritura no Antigo e uma escritura no Novo. Então, tem duas formas. Então, é fundamentada. Eu tenho base escriturada de salvação no Antigo e tem base escriturada. Você tem duas escrituras. Se você quiser separar a questão judaica e a questão do Israel de Deus, então você tem duas. Então, se eu tenho uma casa, eu tenho uma escritura. Aquela casa é minha, eu te afirmo que a casa é minha, né? Por causa de uma escritura. E já no sentido de salvação tem, já essa que é duas, não está duas. É a antiga e tem a nova aqui. Excelente, excelente. E essa pergunta que eu vou fazer agora para o senhor mexe muito com o lema aqui do Raiz e Fruto. Eu gostaria que o senhor comentasse, com a visão de mundo do senhor, como que a gente pode equilibrar o conhecimento bíblico e a vida espiritual. Então, você falou uma coisa muito crucial, porque nem sempre o conhecimento bíblico, pelo menos no modo de ver, né, na minha simples observação, nem sempre o conhecimento bíblico ele está atrelado à questão da vida espiritual. Que eu posso ter um conhecimento bíblico, né, e me apostatar a partir desse conhecimento bíblico. Então não vai estar atrelado à vida espiritual. Eu posso ter um conhecimento teológico para me fundamentar e me afastar da vida espiritual. Então, uma coisa tem a ver com a outra quando eu me submeto ao conhecimento através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia, eu digo que a Bíblia às vezes não é nem um livro racional, mas é um livro de fé. Então, se eu tenho que a minha experiência linkada a isso, eu vou ter atrelada a esse conhecimento bíblico. Então, a fé vai exercer esse sentido. Fora isso, eu não consigo entender de outra forma. Pelo menos eu não consigo. Não consigo visualizar de outra forma. Não consigo. Se alguém consegue, me ajuda aí. Essa questão do equilíbrio. O equilíbrio. Não consigo ver um sem o outro.
nem outro sem um. Excelente. Fazer uma junção aí. Nenhum sem outro, nenhum. Para a vida espiritual caminhar bem. Não tem como, não tem como. Você tem que exercer no sentido de fé, no conhecimento bíblico, e não no sentido teológico, estritamente, no sentido racional, que eu possa me desconectar lendo a Bíblia no sentido de fé, no sentido de espiritualidade. Entendi. Entendeu? Porque muitos Sim, acabam sim. querendo obter o conhecimento teológico, mas deixam a vida espiritual de lado. Exatamente. Porque o que é vida espiritual? Vida devocional com Deus, vida de oração, vida de comunhão, vida de integridade com Deus. Então eu vejo que isso, mas você pode pegar o próprio texto bíblico e sair dessa questão aí. Mas aquela questão lá da letra mata, Não, você isso pode aí- estudar de boa, Não, né? isso aí não dá, né? Que a gente já tem um pouquinho de conhecimento, já sabe a que se refere o contexto, o texto, o pretexto ali, quando Paulo traz a questão que a letra mata. Excelente, Né? O excelente. espírito de fita, está se referindo à letra da lei e tal, é questão talvez para outro assunto. Talvez um próximo vídeo, quem Talvez, sabe? talvez. Muito bom, pastor, muito bom. Existe algum hábito espiritual que o Senhor acredita que todo cristão deveria cultivar? Eu acho que já acabou meio que falando, Esse né? hábito, eu assim, às vezes a pessoa fala jejum, às vezes a pessoa fala monte, às vezes a pessoa fala consagração, às vezes a pessoa fala oração, texto bíblico. Eu acho que tudo isso é um hábito. Tudo isso é um hábito. É claro que se você tiver, tem autores famosos aí na mídia, né? Que fizeram jejum 30 dias, outros e tal, e o jejum é importante, penso que seja importante, até para a saúde, né? Mas que tem um objetivo. Mas eu vejo que esses hábitos espirituais aí, eu não consigo ver um hábito espiritual melhor do que você ler a Bíblia. E eu não vejo. Assim, qual o melhor hábito espiritual? Você fala, eu tenho um hábito de ler a Bíblia. Eu tenho um hábito de orar, ler. Eu oro e leio, eu leio e oro. Que hábito melhor do que esse para um cristão saudável? Eu acho que é o top 10 aí. Top 10. Excelente, pastor. Pastor, infelizmente, ou felizmente, né, para alguns, mas estamos caminhando para o final dessa nossa conversa. Gostaria de aproveitar a experiência do senhor, para o senhor deixar um conselho para a nossa audiência. Que conselho o senhor daria para quem está começando a caminhar com Cristo? Disse que se o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Então, não penso que seria essa a ideia. Mas o que eu posso dizer de experiência. Primeiro, humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Humilhação fundamental. Amar, dependente das circunstâncias. Já falamos sobre o parâmetro da leitura bíblica. Tá? Leitura bíblica, oração, tá? Integridade, tá? Fiel a Deus, fiel ao próximo, pagar suas contas em dívidas, né? Pagar suas dívidas, cuidar das pessoas que estão necessitadas. São coisas básicas que a gente faz, fala e tudo, já ouve, você liga e você vê, mas é fazer isso. Né? Eu penso que quando o Senhor Jesus sintetizou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele sintetizou da melhor forma, não poderia ser melhor, da melhor forma possível. Então, quando nós nos dedicamos a isso, quero parabenizar também, não sei se esse seria já o momento, mas quero parabenizar pela iniciativa e agradecer também por esse momento tão especial. Pedir ao Senhor Deus que você entenda e pratique essas orientações a partir da palavra do nosso Deus. Tá? Siga em paz. E qual conselho o senhor daria para aquele que acredita que Deus está o chamando para um ministério? Então, é a mesma coisa que eu falei. Primeiro, se você não quer, eu acho que o primeiro ponto é isso, digo com relação à minha pessoa. Você não quer. Você quer muito, eu quero, tá puxando o tapete do outro? Não sei, aí é contigo. Mas qual é o conselho que eu daria? Fuja bastante, corre bastante, procura aí um grande peixe para você mergulhar dentro. Faz isso, tá bom? Que aí você vai passar pelas consequências e depois você vai falar, agora eu não tenho jeito, eu vou. Tá? Esse é o conselho que eu dou. Quer fugir? Fuja. Quer desistir? Desista. Né? Porque faz igual Paulo, né? Você vai encontrar no seu caminho de Damasco lá, faz igual Jonas. É um conselho louco, né?
O conselho que eu dou, não, fuja, corra, desista mesmo. Porque aí você vai ter a certeza de que o seu chamado é real. Quando você acordar e estiver lá em Nínive pregando, e dentro de 40 dias essa cidade será submergida. É um conselho louco, mas é um conselho que eu te dou. Excelente, pastor. E qual erro o senhor acredita que a nova geração, né, precisa evitar? Eu diria que eu pensei, não fiz, tá? Eu pensei, não fiz. Eu peguei alguns copos de águas, isso eu pensei, mas não fiz. De repente, talvez eu faça. E coloquei alguns rótulos de águas minerais e comecei a botar alíquotas de água em cada copo. Escolhi uma pessoa para experimentar cada água, para ela definir qual seria aquele rótulo. Só que no meu imaginário, eu não coloquei várias águas ali, eu coloquei apenas uma água. E eu coloquei vários rótulos ali. E as pessoas experimentaram. E aí eu começava a dizer, essa água aqui é desse rótulo, e as pessoas com certeza vão dizer, essa é dessa, essa é daquela. E daria um prêmio, né, para as pessoas dizer. Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu vou te explicar. Quando você experimenta as muitas águas, você, na verdade, não define nenhuma água da outra. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem hoje a opção de experimentar muitas águas, muitas mensagens, muitas pregações, muitas coisas, você acaba não definindo nada. Então, se você tem o seu pastor na sua igreja, converse com ele, seja fiel a ele. Se ele tem pouco conhecimento espiritual, pouco conhecimento teológico, mas Deus chamou ele para ele. Às vezes já está 5, 6, 7 anos carregando essa cruz aí, e você olha para ele e acha que ele não é a pessoa adequada. Conselho meu, adequado. Pare de beber em muitas fontes. Beba em uma fonte só. A fonte saudável é a palavra, através do seu líder, do seu pastor, que Deus colocou lá para te instruir diante da limitação dele também. Mas você pode, inclusive, o ajudar se você tem um conhecimento um pouquinho melhor. Essa é a minha orientação. Muito bom, pastor, muito bom. Existe algum texto bíblico que resume ou marcou profundamente a sua caminhada com Deus? O que esse texto significa para o senhor? Esse texto, na verdade, significa tudo. O que eu vou dizer para vocês significa tudo. Conforme eu já falei, no decorrer, eu tive um momento de perda muito substancial, crucial na minha vida em todos os sentidos, tá? Vida espiritual, vida conjugal, vida devocional, vida ministerial, em todos os sentidos que você possa imaginar. Vida física humana, né? E esse versículo me marcou. Ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. São Lamentações de Jeremias. Ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E eu comecei a entender o seguinte, o que me traz esperança? Se nós esperarmos o Senhor somente nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. O que me traz esperança é que um dia encontraremos com todos os salvos em Cristo, na Canaã celestial, a qual eu creio pela fé. Talvez teologicamente você até discorde, mas a minha fé, que é irracional, fé irracional, fé substancial em Deus, ela me traz a certeza de que eu não espero Cristo somente nesta vida, mas eu espero na Canaã celestial, e certamente Deus me escolheu para isso, e todos os salvos se encontrarão um dia, e assim estaremos, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a minha esperança e esta é a minha fé. E quando esse versículo diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, é isso que não me sai da memória. Então, todas as atrocidades que eu vivenciei, todas as perdas que eu vivenciei, todas as cruzes que eu carrego até os dias de hoje, e carregarei certamente, porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição e tribulação, mas tem de bom ânimo. E o bom ânimo quem dá é Ele. Né? As aflições e tribulações, às vezes nós procuramos, mas o que me traz esperança é que chegará um dia que não haverá nem dor, nem morte, nem fome, nem tristeza, nem angústia, e que o sol da justiça brilhará, que não haverá, este céu vai-se embora, haverá um novo céu, uma nova terra. Essa é a minha fé, é isso que eu creio, é isso que eu penso, e é isso que eu vivo, e esse é o versículo que ficou na minha mente. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E essa esperança, tem até um hino que diz, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Esses são hinos da harpa cristã que nós usamos na Igreja Assembleia de Deus. E certamente o Senhor Jesus inspirou esses homens para escrever essas lindas canções. Diz a Bíblia, diz a palavra,
E diz o hino: os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviam na escuridão. Então, sintetizando quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Dá nem vontade de parar de ouvir, né? Dá nem vontade. Mas, pastor, para finalizar, dito tudo isso, tem mais alguma mensagem que o senhor quer deixar para aquele que acompanha o Raiz e Fruto? Quero deixar, claro que quero deixar. Acredite nesse homem aqui, nesse cara. Desculpa o termo cara, não pejorativo, mas no sentido de carinho. Ele tem um potencial absurdo e faz tudo para o reino. Né? Tem um chamado ministerial, chamado específico ministerial, que certamente Deus proporcionará. E aí, assista lá, toque o sininho, não tem nem muita praticidade disso, mas assista lá, acompanhe, compartilhe. Se foi bom para você, vai ser bom para outro. E a nossa intenção é que o reino seja alcançado. Então essa é a orientação. E se você não é evangélico ainda, aceita Jesus, porque antes de você aceitar, ele já te aceitou. Antes de você nem pensar esse tiro, não sei porque você está assistindo, mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo, te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se algo acendeu e reacendeu a chama em ti, pode confessar o Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É só você dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como o Salvador. Antes de você falar isso, o Espírito Santo já habitou em você, para você assim fazê-lo. E certamente, quando você passar dessa vida, nós estaremos juntamente com o Senhor. O seu corpo vai para o pó, mas o Espírito volta a Deus. Se você escolheu a Jesus em vida, você saberá onde vai passar a eternidade. Se você não escolheu a Jesus em vida, você também saberá onde vai passar a eternidade, que eu vou te falar. Será no lago de fogo, que é a segunda morte. Muitos não querem pregar isso, mas essa é a verdade que a Bíblia diz. Aquele que não estiver escrito no livro da vida, certamente o seu lugar será no lago de fogo. Eu não quero que você vá para lá. Por isso o Espírito Santo te colocou aí para você ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Forte abraço. Amém. Meu pastor, muito obrigado por atender esse convite. Um prazer enorme, chover no molhado, né? Mas de coração, muito obrigado. Se essa conversa edificou a sua vida, como o pastor já disse, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. E muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Até o próximo Perguntas da Caminhada. É isso, pastor. Obrigadão. Eu que agradeço. Você é brabo.